Eu fiquei 5 anos fazendo uma faculdade para que o senhor, no final, me chamasse para fazer uma coisa que eu jamais ia usar. Eu fiquei assim: "Pra quê?". Não é mais olhando para quanto eu vou receber, que a gente não tá recebendo, mas é como eu posso cooperar com o reino, né. E agora eu posso usar para algo maior. Então, eu acho que o grande desafio do evangelista, o grande desafio daquele que ensina, daquele que quer pregar o evangelho, é conseguir transmitir de uma maneira compreensível, seja no idioma, na língua daquele povo. Eu, mais nova, assim, eu ficava pensando: "Meu Deus, mas quando é que o Senhor vai me enviar?". E aí eu entendi, assim, que eu precisava primeiro construir esse lugar em oração. Primeiro construir aonde eu ia pisar em oração com o Senhor. Então eu precisava interceder por esse povo, entender, ver maneiras de como eu conseguiria participar daquilo que eles estavam fazendo mesmo de longe. Fala família Jesus Cop School, como é que vocês estão? Gente, estamos aqui oficialmente no nosso canal da School. Se você é novo aqui, já clica no botão aqui embaixo para você se inscrever. Eu sou o Gabriel Fázio e hoje eu quero começar com uma pergunta para você. Você sente que tá faltando alguma coisa na sua vida? Que a vida não é só trabalhar, estudar e voltar para casa? Sabe que existe um buraco e esse buraco ele só vai fazer sentido na sua vida, ele só vai ser preenchido por quem te criou. E é por isso que eu trouxe aqui alguns amigos nossos para que a gente possa responder essa pergunta para você sobre propósito e chamado. E aí eu queria que vocês se apresentassem aqui, gente. Tenho a honra de estar aqui com eles. Gessé, fala aí quem é você, fala pro pessoal. Fala galera, meu nome é Gessé Lael, eu sou aqui da Desascope School, trabalho hoje com a parte de empreendedorismo e missão. Tenho 27 anos, desde os 11 envolvido com missões, desde adolescente em projetos missionários e agora pelo terceiro ano a gente está aqui da Desascope School, tendo o privilégio de poder caminhar com a galera. Muito bom. E Gessé, inclusive, fez parte da T1, né? Junto comigo, a gente fez a primeira escola. E aí, a gente também trouxe a galera do ano passado, da T2 aqui. Tá aqui com a gente a Nai. Oi, meu nome é Nayara, eu sou de Maceió, tenho 26 anos, estou vivendo meu 4º ano de missão e o ano passado tive a honra de estar aqui na Jesus Cop School, fazendo parte agora, esse ano, né, dessa família. E você, Clarissa? Se apresenta Oi, aí. gente, meu nome é Clarissa, eu sou de Maceió, tenho 25 anos, estou no campo missionário desde 2020 e desde o ano passado estou aqui aprendendo com os irmãos e tem sido um privilégio. Gente, vocês viram que a gente trouxe aqui um time de peso para vocês, né? Então, a ideia é, vamos ouvir um pouquinho mais daqui do que eles têm, testemunho. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Gessé. Você acha que, como que foi o seu processo, assim, com Deus para você ser chamado para missões? Por quê? Tem uma galera que só vai viver missões quando vai, tipo assim, cara, preciso de um papelzinho descendo do céu, uma voz audível de Deus para poder ser direcionado para isso e largar tudo e ir para missões. Como que foi para você? É um processo, né, eu eu acho que pra mim foi um pouco diferente, porque eu nunca me enxerguei como missionário antes. Então, desde criança eu cresci na igreja, nasci num contexto cristão, com base eu fui passando, né, os anos, eu sempre enxerguei minha vocação muito voltado pra igreja local, voltado para pastoreio, voltado para cuidado de comunidades locais. E na minha cabeça isso era muito conflitante com a questão da missão, porque na minha cabeça estava incrustado, né, que o missionário é aquele que larga tudo e vai embora, o missionário é aquele que fica de tempos em tempos em cada lugar. Então, para mim, isso conflitava muito com minha visão vocacional voltado para uma igreja local, né. Então, foi um processo do Senhor conectar na minha cabeça que o ímpeto missional, né, a vontade de me envolver na missão dele, e o meu amor, né, minha paixão pela igreja local, pelas comunidades locais, não eram algo conflitante entre si, mas eram coisas que se complementavam. E o Senhor veio trabalhando muito durante esse processo sobre o pastoreio em missões, o processo de formação missionária, que é algo muito importante hoje em dia, eh, e tudo isso veio trazendo conexão para aquilo que eu entendia sobre comunidades locais e esse discernimento de propósito e chamado, tanto voltado para a igreja quanto missões, porque se a gente for pegar a cerne da igreja, a missão da igreja é uma missão apostólica, é uma missão que aponta, né, para o evangelismo, para a expansão, da propagação do evangelho, então não tem como separar igreja de missão. Então quando isso começou a fazer sentido, né, o Senhor veio clarificando isso para mim, parece que a vocação, o chamado, né, e tudo aquilo que eu já estava vivendo se conectou de uma forma
E foi quando eu percebi, né, não, eu preciso dar esse passo em direção a me capacitar e hoje atuar, né, com formação missionária, e isso não é conflitante com toda a vocação que eu já carregava para a igreja local. É complementar a tudo isso. Muito bom. E um processo de como a gente pode fazer isso é começar na nossa igreja local, né. Porque às vezes as pessoas acham que para você ser missionário você tem que ir para um campo específico, para fazer uma viagem absurda para você poder, exercer o seu chamado, o seu propósito, mas aí a sua igreja local tá precisando de alguém ali, tá precisando de alguma demanda. Como que você vê isso, Nai? Eu acho que por muito tempo, a questão da missão foi introduzida na mente mesmo da gente, como se a gente fosse missionário a partir do momento que a gente sai da nossa igreja local, e que servir a nossa igreja local era como se fosse um peso menor, sabe. Eu acho que hoje na nossa sociedade atual, isso tem se desmistificado um pouco. Que realmente é como o Gessé falou, a missão ela não começa a partir do momento que você sai para o campo missionário, mas ela começa na igreja. Não faz sentido eu ir para a Europa, por exemplo, sem ter feito nada na minha igreja local. É Muito isso. bom. Acho que se você já quiser exercer alguma coisa, chega para o seu pastor e fala: "Pastor, estou aqui, tem uma parte da igreja que está precisando de alguma coisa e eu estou à disposição", né. E um ponto, assim, bem importante que eu acho sobre isso, né, da igreja local, é que se você quer aprender sobre missão, comece servindo na sua igreja local. É onde você mais vai aprender, porque não tem como a gente servir os povos se a gente não servir primeiro quem está na nossa igreja, se não serve o nosso irmão, se a gente não entende o quanto que o corpo, ele é necessário pra gente, sabe, o quanto que o corpo, ele nos ajuda e nos ensina a entender sobre as nações. É, e às vezes a gente pega a função do missionário, né, hoje o missionário é aquele que é enviado para algum lugar para cumprir uma missão específica. Mas a missão de Deus é para todos, independente se você está fixado na sua casa, independente se você está sendo enviado para a plantação de uma igreja, a missão da igreja engloba tudo que nós fazemos, a missão do Senhor, né? Porque às vezes a gente tem uma visão equivocada sobre qual que é o plano de Deus, a gente tem uma visão equivocada sobre o que o Senhor está construindo na história. Isso faz com que a gente entenda o nosso encargo, dentro desse propósito de Deus, de uma maneira equivocada também, porque a gente passa a reduzir a missão de Deus apenas a preciso ir para outro canto, Uhum. preciso, pessoas estão passando fome, pessoas estão passando necessidade, preciso ir como uma espécie de salvador, né, uma espécie de uma síndrome de herói até, de querer ir para esses lugares por ter uma visão reduzida do que é a missão, né. Então a missão de Deus é para todo cristão, é para todo aquele que confessa ao Senhor. Você sendo ou não um missionário, você sendo ou não enviado para uma outra parte para cumprir essa missão, você continua inserido na missão de Deus aonde você estiver. É muito interessante, assim, isso que você falou, porque eu pego, assim, a minha história em missão e eu fico pensando o quanto que o Senhor me tratou nesse lugar, quando eu achava que eu precisava estar em outros lugares, mas o lugar que eu precisava estar é na mesa, sabe? Com a minha igreja local, sendo discipulada pela minha família local e, tipo, entendendo que era missão na minha igreja local. E aí, depois disso, depois que eu fui discipulada, tratada nesse lugar, depois que eu servi esse lugar primeiro, fez muito mais sentido servir em outros lugares, sabe. Eu acho que você vai com um coração diferente, assim mesmo. Eu acho também que, eh, as pessoas confundem a missão com a ação social. Tipo assim: "Ah, eu adoro a África e eu quero acabar com a fome da África", mas nomeia isso como missão. E missão ela tem assistencialismo, mas ela não é somente o assistencialismo. É isso. Muito bom. E aí, a gente tá falando aqui sobre servir muito na igreja local, mas também estamos conversando aqui, gente, com missionárias que saíram para o campo. Ô Clarissa, você já visitou alguns países, né, pelo mundo, graças a Deus, viajada, missionária, qual foi assim, como foi a sua primeira missão para fora do Brasil? Qual foi o seu primeiro baque, assim, e falou assim: "Caramba, não tô no Brasil e aqui é um pouquinho diferente"? A minha primeira viagem missionária estava numa escola missionária, e aí eu fui para o prático dessa escola, e, o primeiro país que eu fui foi a Inglaterra, e já era um país que o Senhor estava falando tanto comigo, assim, o Senhor estava, eh, derramando tanto o coração dele sobre esse povo específico, né, que às vezes a gente tem essa ideia errada de que o Senhor ele só tem o evangelho para os mais pobres.
E a gente esquece que os ricos dos mais ricos também são um dos povos não alcançados. E que a gente precisa ir para esse lugar, né. Então, quando eu fui, tive a oportunidade de ir para alguns países da Europa, nessa viagem missionária, eh, eu comecei a entender o quanto que a cultura era completamente diferente. A gente brasileiro que acreditava, assim, tão forte, né, cheio de, expressões, de reações, e aí a gente vai para um povo que é completamente diferente culturalmente, mas a gente entende que o evangelho precisa ser acessível para eles também, sabe. Então o evangelho, ele precisa o meu olhar sobre o evangelho precisa ser tão acessível, que eu entendo que o meu evangelho de Cristo, a maneira como Jesus me ensinou, precisa estar acessível para aquela pessoa que tem uma outra cultura, que está no outro lugar do mundo, e ainda assim ela vai entender o mesmo Deus que eu. Ainda assim ela vai conhecer o mesmo Jesus que eu, sabe. Então, foi muito legal para mim, assim, ver estar em outra cultura, uma coisa completamente diferente, falando sobre alimentação, a maneira como eles vivem, assim, o dia deles, e ver que, cara, eu posso tornar aquilo que eu aprendi acessível para essas pessoas, para que elas conheçam o mesmo Deus que eu. Muito bom. Você já sofreu alguma barreira linguística em algum lugar que você já foi? Como que foi pra você? Já sofri. Quando eu fui para as Filipinas também, foi bem desafiador, né. Eles falavam, assim, a língua deles, né, que é o tagalo, e era um pouco difícil, assim, para mim, que eles falavam inglês também, mas na época, assim, o meu inglês ele não era 100%, eu era bem insegura na maneira de me comunicar em inglês, então eu ficava, assim, um pouco assim: "Meu Deus". E eu lembro que eu estava numa viagem missionária, eu estava orando por uma mulher, e aí a gente precisava falar em português para alguém falar em inglês e do inglês traduzir para o tagalo. E era, tipo assim, um pouco desafiador, né, essa barreira, assim. Mas que graça é ter pessoas que conseguem traduzir, né, porque a gente consegue, de alguma maneira, tornar mais uma vez, né, queria bater nessa tecla mais uma vez, o evangelho acessível, para além da língua, né. Então Muito bom. É necessário, Gessé, a gente falar outras línguas pra ser um missionário? Não é necessário a gente falar outras línguas para ser um missionário, até porque hoje, o Brasil possui povos não alcançados. O Brasil hoje, eh, tem regiões do Brasil onde o evangelho ainda tem andado a passos mais lentos que Só fazer um adendo, se você não sabe o que que é um povo não alcançado, a gente coloca sobre, um conceito de etnia de um determinado grupo, que não tem acesso ao evangelho, não as pessoas não sabem nem quem é Jesus, não têm acesso a uma bíblia. Então a gente pode citar alguns aqui, por exemplo, ciganos, quilombolas, os ribeirinhos também, e são todos povos dentro do Brasil que a gente tem, acesso a eles, né. sim, então hoje no Brasil a gente tem a existência dessas pessoas, desses grupos que ainda não conhecem. Pra gente é muito estranho pensar que no Brasil pessoas nunca ouviram falar sobre Jesus, porque no nosso contexto, no contexto mais urbanizado, no contexto onde a gente tem tanta informação sobre Jesus e se ouve falar, e que até o ateu é ateu graças a Deus. Então, o conhecimento, né, da pessoa de Jesus, da história de Cristo, é algo difundido tanto na cultura quanto, até a parte da colonização do Brasil partiu disso. Então, no Brasil existem pessoas que ainda não escutaram falar sobre Jesus. Só que quando a gente parte para outros lugares, né, e até em outras línguas, até dentro do Brasil, né, com o povo surdo, né, a população, né, surda, a gente ainda considera também como um povo não alcançado. Sim. E a gente tem a demanda tão grande de pessoas que falem em libras e sinalizem o evangelho de uma forma acessível. Isso é tão importante, porque Deus falou a língua do homem. Se a gente pensar que Deus se fez compreensível, o Senhor que habitava no céu, ele que era pleno em majestade, desceu até a terra e falou a língua dos homens para que eles compreendessem. O Senhor trouxe não só, no nosso idioma, no nosso vocabulário, como de uma maneira compreensível. Então eu acho que o grande desafio do evangelista, o grande desafio daquele que ensina, daquele que quer pregar o evangelho, é conseguir transmitir a palavra do Senhor de uma maneira compreensível, seja no idioma, na língua daquele povo, tanto também de uma maneira, em que o evangelho se faça compreendido. Como a gente vê a importância das pessoas hoje que ensinam na rede de crianças, na área das crianças na igreja, o quão é importante ela às vezes pegar conteúdos densos da Bíblia e traduzir eles de uma expressão que aquelas crianças entendam.
E trazendo isso para os povos transculturais, a gente tem hoje diversos países, diversas localidades, onde é muito importante que a gente aprenda a trazer a mensagem do evangelho no idioma. E eu tenho uma experiência muito legal com isso, porque, ano retrasado, eu tive a oportunidade de trabalhar com imigrantes haitianos da República Dominicana. É. E, eles falam diversos idiomas, né, o pessoal do Haiti, não sei que graça tem, eles aprendem muito, eles falavam francês, falavam inglês, falavam espanhol, só que o idioma materno deles é o crioulo. E aí, a gente ia nas comunidades, a gente ia até nos cultos e não compreendia muito o que estava acontecendo. E eu e os meus amigos que estavam lá, a gente começou: "Cara, a gente tem que aprender alguma coisa". E aí a gente começou a aprender uma palavra, a aprender uma música, e aí a gente decorou a frase "Bom dia, Benil", que é "O Senhor te abençoe". Então a gente ia, onde que a gente ia? Bom dia Benil, bom dia Benil. E era muito legal ver, porque eles falavam espanhol e a gente compartilhava de Jesus em espanhol. Mas na hora que a gente soltava o bom dia Benil, era como se aquilo tocasse realmente eles. Porque ele, peraí, essa galera tá aprendendo a falar meu idioma só pra comunicar isso. Eles estão aprendendo a falar o crioulo, e quando a gente pega, populações onde, historicamente a gente tem, às vezes, até uma rejeição de massa com essas pessoas, e a gente fala: "Não, eu me importo com você ao ponto de eu aprender o seu idioma. Eu não tô vindo aqui pra trazer você pra minha cultura, eu não tô vindo aqui pra que você fale português, pra que você se vista como eu, mas eu tô vindo aqui aprender com a sua cultura, mas apresentar um Cristo que redime todas as coisas". Então, é é muito importante a gente aprender a comunicar o evangelho de uma maneira que ele se faça compreensível para aquelas pessoas também. Porque se alguém chegar pra você e falar I love you, você vai entender que a pessoa tá falando que ela te ama. Mas se alguém olhar dentro do seu olho e falar assim, eu te amo, essa expressão, a forma como você entende, ela é muito diferente pra gente, né? É uma coisa, assim, importante, né, e é bem legal a gente falar sobre como Jesus fez isso compreensível para todos. Cara, isso sempre, explode a minha mente, né, porque Jesus ele poderia falar só para um povo específico, mas mesmo assim ele decidiu tornar isso acessível. Então eu fico pensando: "Cara, ai de nós, né". Tipo, a gente pode hoje no nosso dia a dia tornar aquilo que a gente acredita, que a gente conhece e que diariamente o Senhor revela para nós, acessível para outras pessoas. E que poder tem nisso das pessoas saberem que a revelação que eu tive de Cristo pode ser acessível para você. Cara, Jesus ele me revelou, ele é Jesus aquele que é amigo, amigo fiel. Como é que eu posso trazer isso de uma maneira acessível para você, sabe? E esse é até o testemunho de Cristo, porque se a gente pegar, Jesus estava em majestade, em glória, e ele se vai se despir de sua glória e encarnar um homem. Então, o Senhor não fica à parte do que estava acontecendo na terra. Ele não trata o problema do pecado de fora da cultura, mas ele entra, ele nasce como um homem judeu, ele entra na sociedade, ele passa por todos os dilemas sociais. Se a gente for ver a história de Jesus, Jesus sofreu perseguição quando era criança, ele teve que ser um refugiado em outro país. Então ele entra dentro do contexto, dentro da cultura daquele povo e fala com aquele povo de dentro. Não é como se antes, né, no Velho Testamento nós vemos, Deus falar de muitas formas ao homem. Fala através de fenômenos, fala através de uma voz, fala através dos profetas, mas quando a gente chega no testemunho de Cristo, o testemunho de Cristo é um testemunho que se envolve, ele encarna, ele faz parte daquilo. Então, a gente entendendo esse testemunho de Cristo, eu entendo, cara, eu preciso, estar também dentro da cultura do de quem eu quero alcançar, eu preciso fazer parte daquilo que ele está fazendo, eu preciso entender as dores que ele sofre. E eu lembro muito, quando a gente vê o testemunho da missionária Elizabeth, porque Elizabeth Roosevelt, ela é uma médica, ela vai para campo, num lugar extremamente precário, e ela vai para lá atuar como médica, né, na parte de cuidado dos enfermos, na parte de cuidado da saúde, só que lá era tão precário que ela tinha que se envolver até na fabricação de tijolos para fazer os equipamentos. E para ela aquilo por um tempo foi um dilema. E aí os trabalhadores começam a falar: "Olha, quando a gente vê você lá de cima como médica, aí a gente entende o seu cuidado com a gente, mas pra gente você é alguém muito distante. Agora, quando você vem falar de Jesus fazendo tijolo com a gente, aí a gente conhece, a gente consegue ter comunhão com você". Então, o entrar na cultura, o fazer parte,
se interessar pelo que está acontecendo e aprender, faz parte também do testemunho, assertivo sobre a pessoa de Cristo Jesus. Muito bom. E a gente faz parte, né, da Dizascope School, que é um centro de treinamento, para capacitação ministerial, missional. A gente recebe muitas pessoas aqui em Bragança Paulista, e é até engraçado a gente pensar em como o Senhor tem, despertado pessoas para pessoas específicas, povos específicos. A gente tem recebido pessoas aqui que falam que eu entendo que o meu propósito é claro, que eu preciso aprender mais sobre Libras, porque, o povo que o Senhor está queimando aqui no meu coração é a comunidade surda. Então, ô Nai, algum dia, Deus já despertou isso no seu coração de algum povo específico ou de uma nação específica? Eu não acho que eu tenho um chamado para um povo, mas eu tenho chamado para a pessoa. Então, se eu tenho um chamado para a pessoa, eu preciso me comunicar com ela como ela vai entender. Acho que um dos maiores arrependimentos do ano passado foi que eu não me envolvi tanto nas libras, que graças a Deus eu tenho o privilégio de me envolver esse ano, mas é como alguém aqui falou, né, tipo assim, Deus quer se revelar e ele vai se revelar como você entende, porque na minha cabeça Deus fala português, mas do europeu ele fala inglês, então isso é muito bom, né, ver essa faceta do Senhor. Muito bom. Então, por exemplo, Nayara não tem um povo específico, mas eu sei que Clarissa tem. Porque Clarissa tem uma nação no coração que queima dentro de você. Acho que isso, o Senhor colocou isso, né, dentro de você. Como que é? Essa experiência, o que que você faz? Você acha que é só na parte, por exemplo, Deus está despertando aqui para que eu ore, é uma parte de intercessão ou eu preciso ir para lá? Como que você difere isso na sua vida? Eu acho que um ponto importante para a gente entender quando Deus nos entrega um povo é a gente entender o tempo sobre aquilo, da gente viver aquilo, né. Que eu lembro quando o Senhor começou a entregar povos específicos no meu coração, na minha ansiedade, né, eu mais nova, assim, eu ficava pensando: "Meu Deus, mas quando é que o Senhor vai me enviar? Quando que o Senhor vai me enviar?". E aí eu entendi, assim, que eu precisava primeiro construir esse lugar em oração. Primeiro construir, eh aonde eu ia pisar em oração com o Senhor. Então precisava interceder por esse povo, entender, ver maneiras de como eu conseguiria, eh, participar daquilo que eles estavam fazendo mesmo de longe, ou aprender mais sobre a cultura do povo, como eles pensam, de maneira, eh, geográfica também, como, eles nasceram, tudo mais assim. E para mim foi muito tive a oportunidade de estar em um desses países por 6 meses, né, em missão, e foi muito incrível, assim. Mas eu acho que o que Deus mais me ensinou é que a missão, ela não pode ser maior que o Deus da missão. E ainda mais, assim, Deus nos entrega um povo, isso é genuíno, o Senhor está nos entregando nações, isso faz parte da palavra que Deus fala, né, que Ele nos daria nações por herança, mas isso não pode ser maior do que o Deus da missão. E nesses lugares que o Senhor vai nos levar, né, a gente tem oportunidade de compartilhar o evangelho para essas pessoas, de viver a igreja, o corpo de Cristo com essas pessoas, mas ainda assim, o motivo é para que Cristo seja anunciado, sabe. E a gente não pode perder o nosso coração desse lugar. Então, é muito precioso você receber povos, mas ainda assim eu acredito que, existe um motivo maior, que Cristo seja anunciado para todo povo, toda língua, toda nação, e ele continua sendo o motivo. Então eu acho que é muito fácil, assim, a gente quando a gente recebe algo, assim, do Senhor, principalmente sobre povos ou países específicos, disso às vezes, sem querer, entrar num lugar do nosso coração, sabe, que não é o lugar que deve estar. E eu lembro que ano passado eu vivi um pouco isso. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei assim: "Meu Deus, mas eu queria estar tanto lá, Senhor, eu já vivi tanto". E aí o Senhor falou assim: "Olha, Clarice, eu vou reposicionar o seu coração para o lugar onde eu sou mais importante que a missão". E isso é um lugar que a gente precisa sempre estar ensinando o nosso coração para que, facilmente a missão não tome o lugar que é de Deus. Seu propósito pode se tornar um ídolo, né. E a vida, para você seguir o seu chamado, o seu propósito, você precisa deixar algumas coisas para trás, né. Ô Gessé, tem alguma coisa que você fala assim: "Nossa, isso aqui me doeu bastante, mas valeu a pena"? Tem algumas coisas que ficaram para trás, né, a gente vai deixando sonhos, projetos, coisas que
perdem o brilho que tinham antes quando a gente encontra um chamado claro do Senhor nos reposicionando para algum lugar. Só que eu entendo também que o Senhor não desperdiça a nossa história. Então, eu tenho um exemplo, estava na faculdade, né, fiz a graduação, terminando o mestrado, e aí eu sempre construí a carreira para trabalhar como professor universitário. Então, estudando desde do primeiro ano de graduação, visando isso, né. E aí, cheguei no final, terminando o mestrado com uma proposta de trabalho numa faculdade, quase atingindo, né, um lugar que eu queria muito trabalhar, e eu lembro de sentar naquele lugar com uma proposta de emprego, pensando assim: "Poxa, não faz sentido". É como se tudo que eu tivesse corrido não se comparasse com o convite que o senhor estava fazendo. Então, ali me veio um discernimento muito claro que, beleza, eu tinha bons planos, eu tinha uma boa estratégia para aqueles tempos, né, mas o senhor tinha outros planos. O senhor tinha coisas e hoje, cara, eu não me arrependo nem um pouco de ter, reposicionado, né, a minha história, reposicionado o que eu estava construindo, o meu projeto de vida, para dizer sim, né, para aquilo que o senhor estava me chamando e me convocando para fazer. Mas eu entendo também que o senhor não desperdiça a minha história. Então hoje eu vejo, cara, quantas coisas que eu aprendi na faculdade que eu uso na missão. Eu lembro que quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, a gente estava recebendo doação de medicamento e não tinham tantas pessoas para classificar os medicamentos. Só eu, mais uma amiga nossa, Paola, que ela é farmacêutica, e eu, no meu mestrado, trabalhei classificando medicamento. Então eu fiquei lá junto com ela e a gente foi ajudando a separar, direcionar as coisas. Então, uma coisa muito importante, se prepare, se capacite, estude, faça uma faculdade, porque, tudo que você constrói, tudo que você aprende são ferramentas e o Senhor não desperdiça a nossa história, sabe. No Senhor, todo o nosso trabalho nunca é em vão. Muito bom. É o Deus que destrói sonhos, né. E que bom que ele faz isso. Isso sobre a nossa história, né, é uma coisa que eu tenho vivido recentemente, né. Eu sou formada em técnica de segurança do trabalho, e até o início do ano eu não via onde eu poderia aplicar a minha profissão. E quando eu mudei aqui para Bragança, eu vi a necessidade lá na escola mesmo, né, como eu poderia atuar. E não é mais olhando para quanto eu vou receber, que a gente não está recebendo, mas é como eu posso cooperar com o reino, né, fazendo o que eu aprendi, o que eu me dediquei por anos estudando, o que a as empresas me deram como bagagem mesmo, e agora eu posso usar para algo maior. É isso. E Deus usa, tá, gente? Vocês estão achando que não? Eu sou formado em direito. Vocês sabiam disso? Uma parada assim, nada a ver. E aí eu fiquei assim: "Senhor", isso já foi crise no meu coração. Eu fiquei 5 anos fazendo uma faculdade para que o Senhor no final me chamasse para fazer uma coisa que eu jamais ia usar. Eu fiquei assim: "Pra quê?". Mas conforme você vai, passando e entendendo mais, assim, aquilo que o Senhor tem dado na sua história, as coisas começam a fazer sentido e você começa a experimentar o plano bom, perfeito e agradável, né. E às vezes a gente mistifica também muito o processo de tudo que a gente faz na vida, né. Às É. vezes a gente mistifica muito escolhas, decisões, eh eu brinco, né, que tem a vontade de Deus, tem gente sem vontade. Quer dizer, a gente espera tanto uma resposta sobrenatural, que a gente esquece que o evangelho, ele é vivido durante, né, o caminho todo é o evangelho, o caminho todo faz parte da missão de Deus. Eu lembro que na faculdade, depois de passar por várias crises, eu lembro que eu fiz uma oração perigosa com o Senhor, eu falei: "Deus, eu quero viver pra você, e quero viver pra você", assim, me jogando de cabeça nisso, e ao invés de ser posicionado para uma nação, e ir para uma escola missionária, a gente começou, dentro da faculdade, a testemunhar e compartilhar. Então, a gente começou com o movimento dentro da universidade, fazendo células universitárias, eh, testemunhando de Cristo lá dentro, e foi uma época, assim, super legal, porque a gente via várias pessoas que estavam desviadas, afastadas, tendo esse encontro novamente com o Senhor. Então, o Senhor às vezes te coloca ali onde você tá, da maneira como você está, do lugar onde você está inserido, como uma oportunidade de testemunhar. Então, às vezes hoje você tá vendo isso e tá falando: "Cara, como que eu me envolvo na missão de Deus?". Cara, começa onde você tá. Começa no seu trabalho, começa na sua família, começa na sua igreja, começa na sua faculdade. Todo lugar onde você tá é uma oportunidade de você ser uma testemunha de Cristo Jesus. Todo lugar é literalmente, né, eu lembro que
Quando eu estava no terceiro ano do meu ensino médio, eu tive o privilégio, né, de fazer célula, assim, eh, no intervalo, assim, com alguns amigos. E aí a gente começou, a falar de Jesus ali. Eu lembro que um amigo teve essa ideia, ele começou a falar do nada, assim. Eu lembro que teve um dia que a gente colocou 90 pessoas na sala de aula que estavam ali abdicando do seu horário de lanche para estar ouvindo de Jesus. E eu penso assim: "Meu Deus, essa semente foi lançada e talvez daqui a anos e anos o Senhor vai começar a frutificar e isso vai dar fruto", sabe. Então, eh, nós precisamos ser fiéis no lugar que o Senhor está nos colocando hoje. Às vezes o Senhor não vai nos levar para uma outra nação realmente, mas, cara, eu tô aqui no meu trabalho, eu tô aqui na minha faculdade, como é que eu posso ser uma testemunha de Jesus, fazendo e sendo fiel com aquilo que o Senhor tá me dando hoje, sabe. Então é algo que fica muito na minha mente sempre. E para começar um fogo, precisa só de uma pequena, eh, fagulha, né, para que isso comece, porque acho que às vezes a gente também entra nesse lugar de: "Poxa, se eu tivesse um amigo que quisesse seguir mais Jesus, se eu tivesse alguém aqui para poder começar essa célula". E às vezes, as pessoas também estão procurando essa pessoa, só que elas não conversam entre si. Então é até engraçado porque, eu me recordo, assim, da minha igreja, da minha cidade, e eu ficava assim: "Poxa, Senhor, eu queria tanto que você me apresentasse um amigo de você que queimasse por você, porque eu também quero entregar a minha vida por você". Só que eu não consigo fazer isso sozinho. E aí, algum dia, eu acho que eu soltei isso, assim, na roda de uma igreja caseira que eu estava participando, e um dos meus amigos falou assim: "Caramba, eu também tenho essa necessidade de ter alguém do meu lado pra, eh, andar mesmo, assim, pra construir isso junto". E aí eu acho que falta um pouquinho da gente também conversar entre os nossos amigos, entre a nossa igreja local, falar assim: "Vamos fazer isso acontecer?", sabe. Vamos começar a parada aqui na faculdade, vamos dar esse passo aqui de fé para que isso aconteça e o Senhor possa se movimentar no nosso meio. E quando isso acontece, de fato, o lugar é incendiado pela presença, né. Eu lembro que o que me levou para a missão foi uma dessas conversas. Eu já conhecia um pouco da missão, porque a minha igreja já era uma igreja missionária, mas eu não era envolvida nisso. E eu lembro que eu compartilhei com um amigo mesmo, assim: "Meu Deus, como eu quero estar com vocês, assim, eu quero andar com vocês, eu quero viver o que vocês estão vivendo". E aí, a partir dessa conversa, houve o convite de: "Vem participar com a gente, anda um pouquinho mais com a gente, que a gente quer conhecer o teu coração de fato". Eu acho que isso é a parte mais importante mesmo, você comunicar o que Deus tem colocado no teu coração para que a outra pessoa que não sabe e às vezes ela quer te ajudar e ela não sabe como te ajudar, na comunicação ela consegue esse gancho para te trazer mais perto, né, do teu propósito. Sim, e fortaleça também os seus olhos naquilo que o Senhor colocou sobre a sua Per vida. Não dependa dos seus amigos para que você siga Jesus ou para que as coisas aconteçam. Se Deus está sendo claro sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu coração, aquilo que Ele tem depositado sobre a sua vida, não depende de outras pessoas para que o seu propósito, o seu chamado seja cumprido. E aí, nessa mesma linha, Clarissa, eu queria que você falasse aqui, qual que você acha que foi a maior mentira assim, que você já ouviu nessa parte ministerial do chamado missional? Eu acho que a maior mentira que eu já ouvi sobre isso, sobre, chamado, né, é que tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você vai fazer precisa ser algo visível, precisa ser algo grande, e não necessariamente. Às vezes o Senhor vai nos pedir para que a gente esteja em lugares escondidos, anônimos, e nós precisamos ser fiéis a essa porção que o Senhor está nos entregando. Às vezes mães vão ter esse chamado, serem boas mães, ensinarem os seus filhos, e elas precisam ser fiéis a essa porção. Essa vai ser a missão delas. E às vezes a gente tende a romantizar tanto a missão que a gente começa a colocar grau, naquilo que é grande demais, numa pessoa que prega para várias pessoas, ou uma pessoa talvez que esteja ali, tipo, no anonimato e ela não está sendo vista, mas ela está fazendo tanto quanto a pessoa que está sendo vista, a pessoa que está pregando para várias pessoas. Eu acho que a chave talvez disso seja, você precisa ser fiel ao que o Senhor está te pedindo hoje, aquilo que o Senhor te entregou, aquilo que o Senhor falou com você e como na realidade que você está hoje, nas coisas que o Senhor te chamou para fazer, você consegue, multiplicar esse talento, né. Isso tem sido até uma coisa que a gente escutou, assim, nos últimos dias e ficou muito na minha cabeça. Como o talento que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu consigo multiplicar isso. E muitas vezes,
Pode ser que isso seja grande para muitas pessoas verem, pode ser que seja algo visível sim, mas às vezes não. Às vezes o Senhor vai te encontrar quando você tá arrumando a tua casa, e isso vai ser a tua porção ali, sabe. E ser fiel nela, né, ser fiel na porção que o Senhor te entregou. Porque a gente olha para alguém que tá muito muito alto e acha que aquilo é o nosso propósito de vida, mas Deus me chamou para cozinhar para 100 crianças. E eu preciso ser fiel cozinhando para 100 crianças, né, acho. É a plateia de um, né. E Sim. se um tá me assistindo, tá ótimo. Eu tenho prazer nisso e eu tô contente com isso, né. Tudo pra audiência de um. Então você pensa assim: "Cara, muitas vezes, meu Deus, eu quero ir pra nação", e às vezes o Senhor não vai ter isso pra você. Talvez o Senhor ele vai te pedir pra que você vá pra comunidades e ninguém saiba teu nome, e você vai ser fiel ali, e uma comunidade vai conhecer o Senhor através da sua vida, através do seu sim, e isso é tão poderoso quanto de você ir pra várias nações. Sim. E no fim, Deus sabe pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Acho que a gente fica batendo muito, tentando lutar com Deus de quem sabe mais, né. E às vezes, tipo, nossa, meu sonho é ir viajar, ir pra tal lugar, pra que eu, faça missões lá, e às vezes não é aquilo que Deus tem pra você. E, no final das contas, você vai entender uma hora ou outra, esse era o melhor, esse era o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor tinha pra você. Uma coisa também que a gente precisa ter esse senso de que Deus é digno de confiança. Isso é o principal, assim, entender quem Deus é e saber que ele é digno da sua confiança, ele é a melhor pessoa para qualquer plano que você pode ter, ele tá lá e ele é digno disso, né, ele é digno de você sair da sua casa, de você deixar dos seus parentes, ou de você estar na sua igreja, ele é o mais interessado na missão dele, a missão é dele e ele é digno disso. É. Muitas vezes a gente confunde também, porque quando a gente entende numa vocação, no chamado, a gente é tentado a acreditar que a gente é chamado para fazer alguma coisa. Só que antes de fazer qualquer coisa, o nosso chamado é para ser. Então, o Senhor tem convidado pessoas que vão estar tão preocupadas em ser como Jesus é, em testemunhar o caráter que Jesus tem, pessoas que entenderam que o chamado delas é para ser como Jesus é, de ser filho de Deus, que o fazer passa a ser consequência daquilo que a pessoa já é. Então, às vezes a gente almeja fazer coisas grandes, a coisas que são mais visíveis, né, mais notáveis, almeja, às vezes, uma posição dentro até mesmo da missão, né, ou dentro de igrejas, o que a gente vê tanto hoje dentro de igrejas, pessoas almejando cargos, almejando funções, quando, na verdade, as afeições dela muitas vezes não foram corrigidas para um lugar de ser. Então eu preciso ser como Jesus, eu preciso, assumir essa identidade de filho, e eu preciso para isso eu preciso aumentar o meu relacionamento com Jesus, eu preciso aumentar o meu relacionamento com o Senhor. Tudo parte da como consequência desse relacionamento que eu tenho com Cristo. Como eu vou ser uma testemunha de algo que eu não vi? Como que eu vou ser uma testemunha de uma coisa que eu não experimentei? Como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Então o chamado do Senhor, em primeira instância, é conhecer a Deus, é se relacionar com Ele. Em segunda instância, nós passamos a naturalmente revelar quem Jesus é, porque é impossível andar com Jesus e não ser parecido com Ele, Sim. não ser transformado. É impossível a gente estar olhando para Jesus, contemplando a beleza de Jesus e a gente não ser afetado por essa beleza. Sabe quando a gente tá vendo uma série ou tá vendo um filme ou algo que a gente tá muito fissurado, né, aquele hiperfoco daquilo, a gente quer falar daquilo o tempo todo, a gente quer comentar daquilo o tempo todo, quanto mais uma beleza inesgotável que é Jesus, né. Então a gente precisa entender que acho que uma das maiores mentiras, né, nesse sentido, é colocar o nosso chamado como fazer, em primeira instância, e não como ser. Muito bom. Você é a cópia de Jesus, né. Sim. Mas é muito interessante isso, assim, eu tenho, sido ministrada pelo Senhor, assim, nos últimos dias, né, sobre como, eh, o meu relacionamento com Deus, né, ele afeta todas as áreas da minha vida. Ele afeta tudo, tudo, tudo o que eu faço, as conversas que eu tenho, tipo, a maneira como eu me alimento, a maneira como eu faço tudo, como eu
começo a gerir a minha vida, ele é resultado do quanto que eu tô olhando para Jesus. Então tem aquele versículo que fala, né, que aqueles que olham para ele, os seus rostos, eles não mostrarão decepção. Então como, cara, a gente olha para quem Deus é, para o caráter de Deus e isso impacta a nossa vida. Então eu tenho, falado muito isso com as meninas que eu tenho conversado nos últimos dias, assim, que a santidade de Deus precisa impactar a nossa vida. A gente precisa olhar para a santidade de Deus e isso impactar tanto que isso vai trazer reação e vai mudar a maneira como a gente está vivendo. Vai mudar a maneira da gente falar com as pessoas, vai mudar a maneira que a gente se relaciona, vai mudar a maneira que a gente se alimenta, que a gente cuida do nosso corpo. Tudo começa a ser impactado pela maneira que a gente olha para Jesus. E eu acho que por isso a importância também da gente entender a capacitação para isso. Existem, uma instância onde que beleza, eu entendi uma vocação do Senhor, eu entendi não necessariamente uma vocação específica, mas eu entendi a vocação do cristão, que é testemunhar de Cristo Jesus. E eu preciso começar a fazer isso com os ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, né, ninguém é tão iniciante que não possa ensinar nada do que tem aprendido, sabe, ninguém é tão experiente que não possa aprender nada. Então eu preciso começar com os recursos que eu tenho. Mas quando a gente entende desse processo de conhecer o Senhor, principalmente pessoas que se entendem vocacionadas ao campo missional, cara, por isso que é tão importante o lugar de treinamento, lugar de capacitação, porque é um lugar onde tanto a gente vai aprender a levar um evangelho sadio, a levar, o verdadeiro evangelho do reino, tanto é um lugar que a gente vai aprender sobre como levar na linguagem correta, da maneira correta, quanto também é um lugar da gente reposicionar nossas afeições, sabe. Eu vejo hoje, pensando no que eu comentei sobre o movimento universitário e o que a gente desenvolvia lá dentro, o como foi incrível tudo aquilo, mas hoje eu vejo, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que antes da faculdade eu me capacitaria, sabe, faria um tempo de preparação, tanto nesse sentido de amadurecimentos, mas também de ir com o meu coração melhor posicionado. E quanto mais quando a gente pensa em pessoas que se entendem vocacionadas para outra nação, para viver uma vida missional em tempo, integral em outro país, né, então, é algo fundamental, algo extremamente necessário. É. E se tem alguém que já fez algum tipo de treinamento, esse alguém é o GC. E meus amigos, esse rapaz que está aqui falando com vocês, já fez aula de espanhol, inglês, arco e flecha, culinária, gastronomia, sei lá quantas outras habilidades o GC tem. E é muito engraçado ver como o Senhor utiliza tudo isso na sua vida, né. E aí, GC, minha pergunta para você é a seguinte: você não precisou deixar para trás o seu trabalho, muito pelo contrário. Você não é um missionário que fica, eh pedindo para ter um sustento ou vive de oferta de outras pessoas, você aplica a missão, com o seu trabalho, né, então o seu sustento hoje vem só do seu trabalho, como que funciona? Não, hoje, existem pessoas que ainda colaboram, né, porque hoje eu trabalho com treinamento missionário, principalmente voltado para empreendedorismo e missão. Então hoje, eu vivo integral nesse treinamento e trabalho empreendendo, só que a gente também tem as viagens de curto prazo que a gente realiza, que fazem tanto parte da parte de treinamento missionário desses alunos que estão com a gente, quanto também do treinamento da igreja. Existem viagens por fora em que a gente leva, pessoas que se entendem como vocacionados ou pessoas que querem ter essa experiência em campo para conhecerem uma base missionária, atuarem, somarem forças com a equipe de lá, que são as viagens de curto prazo. E hoje, graças a Deus, tem pessoas que se envolvem com isso, financeiramente, intercessão, de diversas formas. Só que hoje grande parte, né, vou colocar aí mais de 90% desse sustento, vem de empreender no lugar de missão. Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar desenvolvendo os trabalhos com barismo, com cafeteria, onde a gente consegue desenvolver em eventos, tem a cafeteria, onde ela tanto é uma ponte de levantamento de recursos, como ela é um lugar para o próprio testemunho do evangelho. Então, é o conceito de business as mission, né, empreendedorismo como missão. E é legal a gente diferenciar, porque tudo que nós fazemos está dentro da missão de Deus. Então hoje se você é professora, se você é advogado, se você, trabalha como auxiliar doméstica, onde você está, você tem o encargo de testemunhar de Cristo. Mas a gente tem dentro disso algumas diferenciações, que é o Business Kingdom, que é um negócio do reino. Então, empresas que têm como intuito levantar recursos, levantar, patrimônios, estruturas para missões, e a gente tem o Business as Mission, que além de ter esse, viés de levantamento de recurso, ele tem como objetivo
a pregação do evangelho diretamente por meio disso. Então a gente está na Desascope e parte desse treinamento missionário parte de ensinar os alunos a, por meio do trabalho, por meio do empreendedorismo, a abrir portas para o testemunho de Cristo onde quer que eles estejam. E hoje eu atuo mais por meio do barismo. Hoje a ferramenta do café, do barismo, tem sido uma ferramenta muito usada nos países para que a gente consiga ter acesso a lugares onde a pregação do evangelho ainda é proibida, né, países perseguidos, quanto também como contato com a população. Pensa, na Europa, por exemplo, que a Clarissa falou, não é comum você parar uma pessoa na rua e querer conversar sobre a vida dela, essa abordagem direta. Mas quando um garçom, quando o barista chega na sua mesa para passar um café, você já está disposto a conversar com ele, porque não é estranho, você já espera conversar com essa pessoa. Então, são nessas brechas, nessas oportunidades onde nós vamos gerando relacionamento, por meio desse geramento, desse relacionamento, nós vamos testemunhando de Cristo e cada vez mais compartilhando de Jesus com essas pessoas, por meio dessas pontes, né? Essas estratégias que são feitas para que os vínculos sejam gerados, para que o testemunho do evangelho seja ainda mais efetivo, né? Seja melhor recebido. Inclusive, na igreja que eu servi na Inglaterra, eles, tinham uma maneira de evangelismo exatamente com, o barismo, né, assim. Eles abriam a cafeteria da igreja para que pessoas da cidade fossem lá, comessem um bolo, tomassem um café, tomassem um chá e ouvissem de Jesus nesse momento, onde elas iriam sentar na mesa para comer e alguns dos staffs, eles iam estar lá para conversar com as pessoas e falar sobre Jesus, né. E aí a gente entende que isso hoje é uma das táticas e uma ferramenta que a gente pode usar no campo para que Jesus ele seja anunciado para essas pessoas. Então você vê o quanto que, eh não é desperdiçado, né. Na verdade é aproveitado. E hoje a gente tem o barismo, por exemplo, principalmente na Europa, né, que foi, um dos lugares que eu estive, como uma das portas para que o evangelho seja anunciado mesmo, assim. Eu tive a experiência de servir lá e era muito engraçado, as pessoas chegavam lá para comer, era de graça, né, nesses dias que abria o café para a população, para o evangelismo, e elas chegavam para comer um café, e nesse lugar elas começavam a visitar a igreja, e do visitar a igreja, aceitavam a Jesus, então, até hoje eles estão dando fruto nisso que está sendo construído e que graça, né, de tipo assim, que o barismo hoje ele é essa porta para que o evangelho seja anunciado. E como é importante a gente ter uma visão saudável na missão, porque às vezes a gente pensa, você é adolescente que tá seu jovem adolescente, né, 21, 20 anos, tá na faculdade, entende essa vocação missional e fala: "Beleza, eu vou largar tudo agora e vou para campo missionário", e às vezes o que o senhor tá comunicando é: "Cara, termina sua faculdade, investe no estudo, investe no negócio, se capacita para isso", mas, o senhor às vezes quer despertar pessoas para levar isso de formas diferentes, sabe, pra alcançar, outros lugares por meio do evangelho. Então é muito importante a gente discernir a voz do Senhor nesse processo. Muito bom. Eu tô até como impostor aqui no meio dos 3, porque os 3 trabalham com barismo, né. Os 3 estão servindo muito lá. Tem algum testemunho, assim, que vocês podem contar pra gente que foi algo que, poxa, estava servindo ali um café, estava fazendo alguma coisa, e o Senhor veio, tocou e fez alguma coisa assim? Eh, Na cafeteria, eu acho que o GC deixa muito aberto esse lugar, né, da gente ter contato com as pessoas e eu acho que é o principal, a principal função lá na cafeteria. E o quanto a gente recebe pessoas para abrir o coração mesmo, assim, derramar suas vidas, numa xícara de café, né. Enquanto a gente tá ali tomando um café, eu já vi muitas pessoas, assim, sendo curadas mesmo, assim, de traumas, sendo libertas mesmo de opressão maligna. Esse lugar que o café ele gera, ele traz uma porção de cura do Senhor, sabe. Não é somente mais um café, é uma conversa e Deus tá tomando café ali com a gente, né. E é muito legal isso, é uma coisa que eu tenho trazido pra minha vida, né. Que o café ele é um meio e Deus pode usar em algum momento na minha vida lá na frente que eu não sei. Então, se eu tenho a oportunidade hoje de aprender aqui, de aprender com Gessé, é que eu posso ir pra mais longe. Eu tenho esse pensamento, com o barismo eu consigo ir mais longe do que eu sem essa porta, né, principalmente nos países perseguidos, né. Hoje
Acho que talvez um dos maiores portas abertas é por meio do café, e eu acho isso muito interessante. Eu poderia compartilhar uma experiência, né, que foi exatamente lá na igreja que eu servi, e com esse lance do café que eu falei, né, nessa experiência. E aí, teve uma mulher específica que ela, não conhecia Jesus, né, e ela foi em uma das tardes tomar lá o cafezinho de graça, comer um bolinho, e aí eu lembro que ela sentou e a gente começou a pregar o evangelho para ela, né, assim mesmo. E depois disso ela foi para a igreja e da igreja aceitou a Jesus, assim, e foi um fruto, assim, que eu lembro que, meu Deus, me deixou tão assim, acho que foi um dos primeiros frutos que eu vi quando eu estava lá, né, de ver que quando a mesa estava servida, Jesus estava ali na mesa e ele estava derramando o amor dele através daquele café. Ele estava derramando, eh a paternidade dele sobre ela, ele estava derramando o coração do pai sobre ela, sabe. Então foi muito especial para mim ter vivido isso, assim, com café nessa época, eu nem sabia que hoje estaria né, servindo a missão também através da cafeteria, do café, assim. Mas o quanto que, como a Nay falou, né, o café tem esse poder de conectar. E a mesa, né, o café ele me traz muito isso, né, o senso de parar por um. Eu tô ali servindo e o Gessé fala muito isso, nossa, para um pouco para ouvir as pessoas quando você tá servindo ali, e isso sempre me traz esse senso de urgência de parar por um, e poder derramar o coração de Deus sobre as pessoas. E hoje a gente leva os alunos para servir conosco na cafeteria. É muito engraçado porque na cafeteria eu tive que comprar um sino para deixar lá fora, porque altas vezes a gente estava lá, chegava alguém e a gente estava lá dentro chorando, impactado pelo espírito, e a gente só ouvia o pessoal chamando lá fora. Eu tive que colocar um sininho lá fora, o pessoal bater, para poder chamar a gente lá dentro, aí a gente se recompunha, saía, porque é um lugar onde a gente abre também esse espaço, né, para ser ministrado pelo espírito. O café em si é uma ferramenta, né, mas a realidade é que o evangelho é relacional. O café acaba sendo essa premissa para o: "Cara, vamos trocar vida, vamos, estar junto, vamos conversar". É o Tem que a até Bíblia. alguns exemplos nesse caso, por exemplo, cabeleireiro, que tem acesso direto ali com a Vários lugares. pessoa. Cita aí alguns exemplos Não, que a gente pode usar aqui da tem, profissão. pô, muita porta aberta, né, profissionalmente para prestação de serviço de forma geral. Tem um amigo meu que hoje está na Índia, ele trabalha com, estratégias para fertilidade, mulheres que não conseguem engravidar. Nós temos diversas portas abertas, seja qualquer tipo de prestação de serviço, cabeleireiro, manicure, quanto consumo e bens, né, quanto também até, dentro do business empresarial mesmo. A gente tem portas abertas para acesso, nesses lugares e principalmente prestação de serviço, mas a cerne de tudo é entender, o evangelho é relacional. A Bíblia fala: "Olha, testemunho dos apóstolos era daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, o que nossas mãos apalparam, disso nós falamos, para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com Cristo Jesus". Então, às vezes a gente tá tão desesperado de falar: "Cara, você precisa ter comunhão com Cristo Jesus", mas a gente não fala: "Mano, vamos ter comunhão conosco, nossa comunhão é com Cristo Jesus". Se você tá entendendo isso, vem cara, vamos trazer para o ambiente de comunhão, porque por meio do testemunho coletivo, por meio do relacionamento, sabe, do testemunhar Cristo, por meio da pregação do evangelho, por meio das atitudes, por meio da convivência, isso vai gerando na pessoa, esse conhecimento de Cristo. Vai abrindo nela também um lugar onde ela se torna mais propensa a escutar, a não só ver o que você está falando, mas para ver a sua vida, e com isso ela também ter comunhão com Cristo Jesus. O grande exemplo que a gente tem na Bíblia é Paulo, que passava ali, você vê ele citando sobre a cidade de Corintos, ele ia para Macedônia e ele estava armando as tendas enquanto era um missionário, né. Então, o Senhor usava a profissão de Paulo para que ele pudesse, continuar implantando o reino por onde ele passava, né. E aí eu entendo uma dificuldade que às vezes na galera que é mais jovem, tem a dependência dos pais, que tá dentro da casa dos pais, é passar isso de uma forma segura para os pais, porque a gente tá numa cultura onde a gente cria normalmente filhos para serem médicos, advogados, porque é uma vida segura de dinheiro e aí são N motivos, né. Mas como lidar com isso de dessa parada de tipo assim: "Cara,
Eu vou largar tudo, porque o Senhor tá me chamando pra uma coisa maior. Como que vocês qual conselho que vocês podem dar para o pessoal de casa? Orem. Eu no meu processo de vir para a missão, né, porque eu acho que eu fui criada para ser a pessoa que é bem-sucedida. Então eu tive apoio não somente dos meus pais, mas também da minha família inteira, assim, de estudo e tudo mais. Só que quando eu entendi isso, eu comecei a orar sobre isso, né. Então eu orava para que Deus mudasse o coração dele em relação à missão deles em relação à missão, e também eu comecei a dar passos práticos para isso. Eu, tipo assim, eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram comigo, mas o Deus da missão é mais importante. Então, eu acho que a Bíblia tem até um exemplo, né, de aquele que não larga pai e mãe não é digno de mim, então foi muito mais esse lugar. Obviamente que a gente tem que honrar nossos pais e tudo mais, mas eu acho que no tempo certo que eu entendi, Deus está me chamando para isso, eu comecei a orar e eu comecei a dar passos para que eles sentissem a mes porque a revelação da missão foi para mim, não foi para eles. Então, eu comecei a orar para que eles fossem revelados também, tipo assim, que a missão de Deus fosse revelado não somente para mim, mas para minha família também. E a partir desse lugar ficou tudo mais leve. Eu acho que falando sobre pais, né, os meus pais no início pra mim foi desse jeito, assim, eu estava fazendo faculdade de psicologia, e os meus pais eles, queriam que eu tivesse ali, né, e eu entendo eles e tal, mas eu lembro, assim, do dia que eu cheguei para o meu pai, assim, e eu lembro, assim, estava tão envergonhada, assim, eu estava tinha acabado de sair de um tempo com Deus, e aí eu falei assim: "Pai, eu preciso te falar uma coisa", eu comecei a chorar. E eu falei assim: "O Senhor me chamou para isso". Eu acho que você precisa ter muita convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Cara, você precisa ter convicção de que Deus está te chamando. Eu acho que isso é a chave para que os nossos pais entendam a nossa vocação, o nosso chamado e para aquilo que a gente foi chamado para fazer. Nós precisamos ter convicção de quem está nos chamando e para o que ele está nos chamando. Porque você precisa ser apaixonado pela visão que o Senhor te deu. É tipo assim, você tá com várias pessoas que não estão vendo nada, mas você foi o primeiro a ver. Então vá e conte para aqueles que não viram ainda. Então eu acho que é você ter convicção, assim. E um passo importante, assim, para mim foi, eh primeiro, antes de tudo, derramar o amor de Deus sobre a minha casa, servir a minha família, servir os meus pais. E a partir daí eles verem: "Nossa, não, você realmente tem isso". Eu realmente vejo, assim. Então hoje eu colho os frutos disso, assim, desse lugar de obediência, de submissão à minha família, de entender o tempo de Deus também sobre a minha família, de entender que, eh eh, obedecer a eles, mas de comunicar a visão que o Senhor tinha me dado. E eles começaram a se apaixonar por isso também. Hoje meus pais são apoiadores disso, eles me apoiam, eles oram por mim. Eles, eh, cara, me abençoaram e hoje eu vivo o que eu vivo porque os meus pais estão comigo, sabe. Então, acho que é muito importante você ser essa pessoa que comunica a visão que Deus te deu. É, isso é muito importante, né, quando você tem clareza do que Deus te deu. Eu acho que uma coisa todo mundo aqui passou, né, sobre abraçar esse processo e entender o tempo de Deus, né. Porque eu lembro que mesmo com a minha família não meio que apoiando inicialmente essa questão da missão, eu lembro que eles foram as pessoas que me levaram para a base e eles fizeram a minha mudança, então eu foi um processo muito longo, assim, mas foi um processo que no final todo mundo estava tipo assim: "Olha, eu tô te entregando para o Senhor", então foi muito trouxe muita cura, assim, para o meu coração também, de ver a minha família lá ajeitando as caixas e fazendo a minha mudança para a base, foi muito bom. E eu lembro assim, que anos depois, já tinha passado desse dia que eu tinha falado com os meus pais, meu pai escreveu uma carta pra mim e enviou, eu já estava no campo missionário, não estava morando mais na minha cidade. E ele falou assim: "Eu lembro exatamente do dia que você chegou pra mim, e você falou do". E eu fiquei nossa, nesse dia eu falei assim: "Gente, obrigada, Senhor, porque eu tô vivendo isso", assim. E ele falou: "Eu lembro exatamente o dia que você chegou pra mim e falou que algo em você estava diferente sobre a missão". E eu falei assim: "Cara, é o Senhor".
quanto que a dignidade de Deus em da gente deixar a nossa família, da gente comunicar aquilo que Deus está nos falando, faz lá na frente a gente colher o fruto da nossa família receber isso também, sabe. E isso é muito poderoso, assim, é uma graça que Deus nos dá de poder viver, assim. né. Comigo foi um pouco diferente, meus pais tive o privilégio, né, de poder crescer num lar cristão, de crescer num lugar onde meu pai já foi missionário, trabalhou com implantação de igreja, hoje ele pastoreia, né, uma igreja em Minas Gerais, e acho que para o meu pai foi bem tranquilo. Pra minha mãe, eu acho que ela demorou um pouquinho mais pra entender, mas porque eu também sempre fui uma pessoa muito intensa, muito assim, o pessoal brinca que eu sou viciado em viver, mas eu eu era novo, não tinha um filho, não era casado, o máximo que eu tinha era o meu cachorrinho, o Loki. Então eu entendia de: "Poxa, eu vou aproveitar as oportunidades, né, de poder, arriscar em coisas diferentes com menos riscos, né". Então eu lembro que eu falei: "Mãe", uma vez, falei: "Mãe, eu acho que eu vou ser au pair lá nos Estados Unidos", e estava com todo o processo, quase indo para os Estados Unidos. "Ah, mãe, agora eu acho que eu vou mudar pra Portugal pra trabalhar", então acho que ela ficou um pouco com medo, tipo assim: "Será que esse menino só tá maluco? Uma decisão doida diferente?". Mas ela sempre apoiou, né, tudo que eu trazia, né, trazia suas perguntas, suas ressalvas, meus irmãos acho que torceram um pouco o nariz quando eu vi, mas hoje todo mundo reconhece, sabe, esse chamado e olha para o que eu tô vivendo e consegue ver, sabe, a mão do Senhor direcionando, tudo isso. Então, é muito importante a gente trazer para esse lugar. E acho que até um conselho legal é: "Poxa, você tá entendendo o seu chamado vocacional? Você tá entendendo que o Senhor tem te chamado para viver missões?" Porque a gente fala muito: "Poxa, viva no seu dia a dia", mas existem pessoas que o Senhor vai chamar para viverem, pra realmente irem para outro país, para realmente irem para povos não alcançados. Existem pessoas que o Senhor vai chamar para uma entrega, de destino, de futuro, que foge realmente desse senso do ordinário, né, de levar o Senhor, eh, no que você estiver fazendo. Então eu acredito que o primeiro passo é: discirna a voz do Senhor. Porque é fácil a gente se confundir entre o que a gente ouviu, o que a gente tá sentindo, é tanto pra mais, né, tipo, tanto pra ir mais intensamente e às vezes atropelar os processos, quanto também pra ficar recuado e com medo do que o Senhor tem pra fazer. Então, chame pessoas da sua comunidade, chame pessoas da sua família, pessoas mais maduras na fé, chame seus líderes, compartilhe o que o Senhor tem falado e discirna a voz do Senhor juntos. A gente acha muito que esse processo chamado de discernimento é individual, tipo, eu vou ter uma revelação e não importa se todo mundo tá falando que não é isso, porque é o que Deus falou pra mim, quando na verdade a voz do Senhor ela foi feita pra ser discernida também coletivamente. Porque se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, se meu irmão é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem pessoas mais maduras na igreja, são cheias do Espírito Santo, nós somos capazes de discernir a voz do Senhor coletivamente, né. E na multidão desses conselhos existe a sabedoria. Eu lembro que quando eu compartilhei com os meus pastores, com os meus líderes, com meus amigos, o que eles falavam era: "Jessé, cara, é como se eu sempre tivesse a impressão que um dia você fosse embora". Outros falavam: "Gente, não, é isso mesmo. Jessé, realmente eu vejo essa vocação do Senhor em você". E eu via como o Senhor ia me ajudando a discernir a voz dele por meio do corpo, por meio da comunidade. Então, você que se entende como vocacionado, acho que família, principalmente para quem tem pais cristãos, a comunidade, os líderes, os irmãos mais maduros na fé, são um ponto de apoio muito importante para a gente entender e discernir essa vocação. Até mesmo para não tomar decisões precipitadas e nem atropelar os processos no meio do caminho, né. Muito bom. Olha só, a gente já tá indo para o final, e aí para encerrar aqui eu gostaria que vocês dessem um conselho para o pessoal, que é o seguinte: esse tema de missões está queimando no meu coração, mas eu não sei o que fazer. Então, de forma prática, qual é o conselho que vocês podem dar para essas pessoas? E aí, enquanto eles pensam aqui, eu tenho uma missão para você agora. Você vai comentar aqui se alguma coisa tocou no seu coração, se você acha que você vai poder levar isso aqui para sua vida. Vai aqui embaixo, comenta aí porque a gente quer saber. Não se esquece de se inscrever nesse canal, já deixa a curtida aí, pra gente é importante, a gente quer saber tudo isso. E aí, bora pro conselho. Quem vai começar? Jessé. Vai, esse é o conselho aí. Eu acho que eu já trouxe algumas coisas, né, eu acho que, aprender a discernir a voz do Senhor no coletivo, na igreja, é muito importante para quem se entende vocacionado, e trazendo ainda o aspecto da igreja, tenha comunhão e vínculos com a sua igreja local. Porque, se você hoje fala: "Gessé, cara, eu tô aqui em casa, eu tô escutando isso, e eu entendo que o Senhor tem me chamado para missões, tem me chamado para viver uma vida,
em missões em outros lugares, né, primeiro, discirna isso com a sua igreja local, chame pessoas mais maduras na fé, chame familiares cristãos, para que você consiga discernir a voz do Senhor juntamente com essas pessoas, e a partir disso, por meio da sua igreja, procure um método de ser capacitado. Hoje nós temos agências, nós temos escolas missionárias, nós temos, diversas organizações que ajudam no preparo dessas pessoas que se entendem vocacionadas, e é sempre importante que, quando você se colocar no lugar de ser capacitado, de ser preparado, de ser enviado, tudo isso seja feito junto com a sua igreja, junto com a sua comunidade, porque a missão do Senhor, ela não é para pessoas isoladas, a missão do Senhor é para a igreja, a missão da igreja apostólica, a missão do Senhor biblicamente parte por meio da igreja. Então, tenha vínculo com a sua igreja, procure uma igreja saudável, procure uma igreja que esteja debaixo, né, da palavra do Senhor, e por meio da igreja se envolva na missão de Deus. O meu conselho seria, dependa do Espírito Santo sempre. Dependa do Espírito Santo nesse processo de ouvir a voz de Deus, dependa do Espírito Santo para discernir, dependa do Espírito Santo para ir, para conversar com, sua liderança, dependa do Espírito Santo. O meu conselho seria: não esqueça nunca a dependência do Senhor nesse processo, porque até para você servir missão, você vai precisar ser dependente de Deus. Não tem como a gente fazer, então não confie no seu próprio entendimento. Sempre, exponha o seu coração, exponha, aquilo que o Senhor tem falado para você, né, pra liderança, para sua família, para pessoas que você confia, sempre dependendo do Senhor em todo o processo. E o meu, tenha vida de oração. Tenha vida constante de oração. Você não vai sair para nenhum lugar se a sua vida de oração ela não tá legal. Então, tenha vida de oração, ore mesmo, gaste tempo orando para o Senhor. Vale mais você passar 20 anos no seu quarto orando e um único ano na missão, do que passar 20 anos na missão e sem oração. Então, o meu conselho é: orem sempre. Missões não é sobre região, mas é sobre obediência. E ser obediente é a melhor coisa que você vai poder provar do Senhor na sua vida. Gente, se esse vídeo de alguma forma te edificou, por favor, pega aí, compartilha com todos os seus amigos, manda lá no grupo da família, manda no grupo da igreja, para que vocês possam também construir isso juntos. E também, vou falar de novo, tá? Última oportunidade para você, se inscreve aqui no canal, curte aí o vídeo. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Se você quiser aprender mais, saber mais, se esse assunto de alguma forma move o seu coração, você pode também ir lá no Instagram, no arroba, né, Desascope School. Você pode também ter acesso sobre isso e também ficar ligado aqui com os vídeos que a gente vai postar muita coisa sobre esse assunto, tá bom? Foi um prazer ter vocês aqui, gente. Muito obrigado. E é isso. Valeu, Deus abençoe vocês. A grande comissão não é uma opção no cardápio do cristianismo. Ela é a essência do nosso chamado. Seguir Jesus é participar do seu plano. E participar é testemunhar. Nas Escrituras, a igreja encontra uma estratégia simples e poderosa: plantar comunidades locais do Evangelho. A grande comissão não é uma opção a ser considerada. É um chamado a ser obedecido. Nós estamos preparando pessoas que dizem: eu vou para o campo, para as nações, para onde Deus apontar. E também aquelas que dizem: eu fico, para servir com intensidade a sua igreja local, o seu bairro e a sua cidade. Afinal, missões não se trata só de geografia, mas sobretudo de obediência. Suficiente, santo e soberano. Deus não necessita, Ele convida. Não por falta, Por amor. não por peso. Por graça. Você está preparado?